Capítulo 255, Crescimento. 5. Galliard olhou para o céu. O sol já tinha se posto há muito tempo e a lua estava nascendo. Uma luz amarela brilhou em seus olhos e desapareceu. A noite era a casa dos elfos negros. Outros podiam achar que era fria, mas para eles, era como estar nos braços de sua mãe. Galliard se sentiu ficando mais forte. A lua estava mais brilhante do que o normal, então era um momento perfeito para dizer algo. Na verdade, mesmo se estivesse completamente escuro, não importaria, mas Galliard sentiu como se a lua também estivesse torcendo por Yonvou. Você disse que Yonvou me considerava o primeiro professor dele, não é? Sim, e o segundo provavelmente é Bran. Então quem é o terceiro? Yonvou deu um pequeno sorriso. Galliard estalou a língua. Entendi. Você não consegue falar dele tão fácil assim. Ele balançou a cabeça enquanto olhava para Yonvou. Sabe, isso foi difícil para mim. E assustador também. Ser o professor de alguém é como o que o rei Marcial é para você. Você era alguém assim para o Yonvou. Por isso foi difícil. Mas ele ainda me considerava um professor. Não consigo acreditar. Parecia que Galliard estava perdido em suas memórias onde Yonvou continuava a sorrir. Ele sempre foi brincalhão e animado. Aquele rosto se sobrepôs ao de Yonvou. Suas atitudes e expressões eram diferentes, mas algo neles parecia o mesmo. Já que chegamos a esse ponto e eu já fui o professor de um dos irmãos, o que acha de eu fazer o mesmo com o outro? Vou deixar você decidir. Yonvou se curvou. Galliard assentiu e deu um passo para trás. Ele estava com uma postura relaxada, como se tivesse acabado de voltar de uma caminhada. Mas a aura que saía dele era mais intensa do que nunca. Os pensamentos de Yonvou sobre Galliard mudaram instantaneamente. Ele acreditava que Galliard era o mesmo de quando se encontraram no tutorial, mas Galliard tinha mudado. Suas habilidades físicas eram as mesmas, mas a concentração de energia e poder mágico, assim como o ar ameaçador que ele emitia, eram diferentes. Estava claro que ele tinha ganhado novos poderes. O que o fez mudar tanto? Galliard falou com Yonvou com olhos solenes. Já que você conseguiu dominar o Shunpo até certo ponto, já deve saber o básico. Mas tem coisas que várias pessoas entenderam errado sobre o Shunpo. Elas acham que Shun só significa rápido, mas Galliard deu um impulso rápido para frente. Um vento intenso assobiou ao redor de Yonvou e desapareceu. A grama tremeu e as folhas saíram voando. Não é só rápido, voz. Galliard apareceu na frente de Yonvou e então flutuou para o céu como uma brisa. Ele aterrissou em um galho de um jeito tão leve que parecia uma pena. Também é leve. Galliard pulou do galho e aterrissou no chão. Bum! O chão tremeu ao redor dele como se uma pedra enorme tivesse caído. E pesado desse jeito, Galliard deu um passo para frente e outro Galliard apareceu de repente. 8 duplicatas se moviam ao redor de Yonvou. É chamativo, as duplicadas desapareceram uma atrás da outra. Quando a última duplicata sumiu, a presença de Galliard desapareceu completamente. Sua existência tinha se tornado vazia. Yonvou olhou ao seu redor procurando por Galliard, mas mesmo com os olhos dracônicos, ele não conseguiu encontrar nenhum rastro dele. E quieto, a voz sem corpo de Galliard ecoou no ar. Então dezenas de relâmpagos caíram na cabeça de Yonvou como uma explosão. Yonvou deu um pulo para trás surpreso. Galliard apareceu com um sorriso enorme como se não tivesse sido responsável por nada. E barulhento. O Shunpo é como um amigo que possui várias faces. Yonvou concordou com a cabeça, percebendo que ele esteve usando o Shunpo do jeito errado o tempo todo. Ele só se concentrava em poder destrutivo e velocidade. Yonvou se beneficiava disso, mas ao mesmo tempo, ele foi um cabeça dura e idiota por pensar que isso era tudo que ele precisava para ficar mais forte. O Shunpo que Galliard usava era o próprio Galliard. Era rápido, leve, pesado, bonito, quieto e barulhento. Esse era o Galliard e sua consciência fluía por ele de forma evidente. E a partir de agora, você vai ter que encarar esse amigo. É um amigo que muda bastante de ideia, então mesmo se for difícil, você precisa tomar conta muito bem dele. Yonvou concordou de forma séria.
Antes de nos encontrarmos com o nosso amigo, precisamos nos preparar. Para começar, deixe-me te fazer uma pergunta. Qual parte do corpo é mais necessária para o movimento? Não é a parte inferior do corpo. Isso mesmo. A parte inferior é o centro do seu corpo, Galliard assentiu. Essa parte do corpo era a base de todas as artes marciais e precisava ser resistente para que o resto do corpo fosse saudável. Então precisamos dar um jeito na parte inferior do corpo, HM. Galliard deu um grande sorriso. Por algum motivo, Yonvou sentiu como se o sorriso dele estivesse cheio de malícia. Vamos começar com 1000 voltas ao redor da vila andando agachado naquela tarde. O treinamento brutal de Yonvou começou. Parecia ridículo e inútil no começo. Andar agachado, saltar, correr sem descanso. Até mesmo os membros da tribo dos Unichifres não conseguiam ver qual era o objetivo desse treino, porque tudo isso eram coisas que já fizeram quando eram crianças. Ouvi dizer que Caim começou algo novo, sim. Era algum tipo de pulo estranho. Ele parecia com um sapo. E o que ele está fazendo? Sei lá. Se o caçador de cobras mandou ele fazer aquilo, deve ter um motivo. Queria saber o que e não sei o que é, mas o Caim parecia que estava morrendo. Os membros da tribo começaram a fazer especulações sobre o treinamento de Yonvou. Ninguém o subestimava, na verdade, muitos deles estavam incrivelmente curiosos. Mesmo que eles rissem quando Yonvou passava andando agachado, ninguém achava que era algo idiota. Galliard era bem famoso na tribo e todos o reconheciam. Até mesmo na torre, os elfos negros eram raros. E era ainda mais raro encontrar alguém com o título de caçador. A tribo dos Unichifres considerava essas pessoas como guerreiros habilidosos e se um caçador o treinasse, significava que ele estava te ensinando os mesmos métodos que usou para treinar. Os membros da tribo babavam observando o treinamento, porque eles eram loucos por qualquer coisa relacionada a artes marciais. Era uma pena que eles não soubessem para o que esse treinamento servia. Até Punch e Edora se sentiam do mesmo jeito. O que é aquilo? Edora observava Yonvou com um rosto incrédulo. Ela decidiu dar uma pausa no treinamento da espada Yang para ver como Yonvou estava indo e ela descobriu que ele estava realmente pulando por aí como um sapo. Na verdade, Yonvou estava pulando para pegar uma pedra que Galliard estava jogando no ar. Como Galliard estava jogando em direções aleatórias, Yonvou não tinha escolha a não ser pular atrás dela ao acaso. Ele pulava e caía no chão, às vezes caía no lago. Depois de um tempo, ele estava em um estado horrível. Toda vez que pegava a pedra, ele parecia feliz e todas as vezes que falhava, ficava de ombros caídos. Ele é tão fofo e Yonvou parecia com um cachorrinho aos olhos de Edora. Por outro lado, Punch observava Yonvou como uma expressão séria e um olhar intenso. Veias saltavam de seus punhos cerrados. Para cima. Yonvou jogou uma pedra no chão antes de voar na direção do céu. Apesar de ele e a pedra estarem indo em direções opostas, ele rapidamente virou seu corpo no meio do ar e pegou a pedra antes que ela atingisse o chão como se ele fosse um acrobata. Ele estava manuseando a pedra com cuidado porque na verdade era um amontoado de terra. Ela teria se despedaçado se caísse, mas quando Yonvou contorceu seu corpo no meio do ar, a terra se tornou leve como uma brisa de primavera. A consciência de Yonvou ainda não era forte o suficiente, mas agora ela fluía de todos os seus movimentos. Ele não achava muito difícil de usá-la já que tinha uma habilidade impressionante de concentração. No entanto, ele ainda tinha dificuldade de concentrá-la. Era fácil de se concentrar a consciência em um objeto tangível como uma espada, pois tinha uma forma definida e não despedaçaria se fosse jogada. Porém, um corpo humano como o dele era mais complexo do que uma espada. Músculos pulsavam, tecidos se moviam, sangue fluía em suas veias e seus órgãos se moviam involuntariamente. O seu corpo não possuía somente um estado e projetar sua consciência em um corpo que mudava constantemente assim era difícil de se manter. Além disso, usar Shunpo fazia essas mudanças ficarem ainda mais evidentes e ele achava impossível inserir sua consciência em cada passo em movimento.
Ele queria saber como Galliard fazia isso, mas quando perguntou, Galliard simplesmente deu uma risada estranha e disse: "Você precisa de uma ideia fixa além da sua consciência. Isso deve resolver." Significava que Yonvou tinha que concentrar toda a sua consciência no seu corpo, mas era mais fácil dizer do que fazer. No entanto, Galliard fez Yonvou se esforçar ainda mais. Ele explicou que se Yonvou movesse seu corpo sem descanso, chegaria um momento em que a sua mente e o seu corpo não seriam mais independentes um do outro. Como Galliard havia dito, Yonvou chegou em um ponto em que ele podia sentir o seu corpo, apesar de ter sido só por um momento. Mas essa sensação começou a ficar familiar e seu subconsciente começou a fazer mudanças em seu corpo rapidamente. Isso era a percepção. Yonvou ficou surpreso ao perceber isso. Porque ele não tinha pensado nisso antes. Percepção era a base do Mugong. Era algo que observava as mudanças no corpo para ajudá-lo a se mover com mais facilidade. Se conseguisse desenvolvê-la, sua mente também cresceria. Era um modo com o qual ele podia examinar seu corpo e sua mente combinava perfeitamente com a explicação de Galliard sobre como controlar sua consciência com seu corpo. Para Yonvou, isso era mais fácil do que qualquer outra coisa. Percepção extrasensorial. Ele projetou sua consciência para ler as mudanças do mundo através da percepção. Foi assim que ele conseguiu estabelecer seu ego no 20º andar e foi o que ele usou contra a demonização no seu subconsciente. Era a internalização da sua percepção extrasensorial. Ele podia observar o seu corpo e direcionar a consciência para onde quer que ela fosse necessária. Ele começou a controlar o seu corpo. Você aprendeu um novo modo de usar a consciência. Consciência é um caminho que o poder sagrado utiliza. Encontre novos caminhos para usá-la depois de praticar mais. Quanto mais forte sua consciência for, mais sua divindade crescerá sem restrições. A proficiência da habilidade percepção extrasensorial aumentou. 40,5% o seu entendimento sobre o seu corpo aumentou drasticamente. Você aprendeu a sincronizar a sua consciência com seu corpo. A proficiência da habilidade Shunpo aumentou drasticamente. 82,9%. Depois de perceber isso, o resto do treinamento continuou sem problemas. Ele ainda precisaria de algum tempo para se acostumar, mas o treino ficou mais fácil para Yonvou. O segredo para sua sobrevivência sempre foi se forçar a chegar nos seus limites, até mesmo quando estava na África. Diferença de tempo. O tempo desacelerou e Yonvou combinou seu corpo e a percepção extrasensorial para se mover com sua consciência. Ele treinou desse jeito por um longo tempo. Tac! Yonvou aterrissou no chão com o punhado de terra em sua mão. Estava meio amassado, mas ainda estava inteiro. Capítulo 256, Crescimento 6. Ainda tenho muito o que melhorar. Yonvou murmurou para si mesmo enquanto olhava para o punhado de terra em sua mão. Ele conseguiu preservar sua forma, mas não estava satisfeito porque ainda não conseguia usar sua consciência para controlar sua força. Mas pelo menos a minha consciência me acompanha naturalmente agora. Yonvou deu um sorriso enorme, se sentindo orgulhoso e desapontado ao mesmo tempo. Enquanto movia seu corpo depois de seu treinamento cansativo, ele definitivamente podia sentir a diferença. Era especialmente evidente quando ele pulava no ar. Sua consciência criava automaticamente várias mudanças diferentes e era evidente que seu corpo tinha mudado de um jeito fundamental. Os músculos de Yonvou eram duros como pedras porque ele fazia muitos treinos físicos antes. Mas agora, eles estavam mais suaves e flexíveis, como uma borracha. A pedra filosofal e o circuito mágico estavam fornecendo mais poder mágico, sua percepção extrasensorial estava mais clara do que o normal e ele até podia sentir o pulso de cada célula e músculo. No entanto, Yonvou precisava treinar mais. Apesar de ter conseguido internalizar sua consciência, ele ainda não conseguiu sincronizá-la completamente com seu corpo. Ele precisava controlar a consciência tão naturalmente quanto fazia com a aura. Parece que você dominou os básicos. Galliard chegou ao lado de Yonvou com um sorriso satisfeito. Yonvou riu incrédulo.
O sistema disse a ele que a proficiência da sua habilidade estava em 80%, mas Galliard tinha acabado de dizer que ele finalmente terminou com o básico. Isso significava que ele ainda tinha muito o que aprender. Como você já tem uma ideia de como andar agora, vamos aprender a correr. Yon-Woo se lembrou dos diferentes movimentos que Galliard usou quando atacou Eloy no 23º andar. Eram todas aplicações diferentes do Shunpo. Seus inimigos não conseguiram revidar, era como se Galliard fosse um fantasma. Yon-Woo não conseguiu ver muitos dos movimentos de Galliard naquela hora, mas sabia agora que Galliard tinha usado sua consciência amplificada. Os olhos de Yon-Woo brilharam. Esse era o começo de verdade de como usar a consciência. Se essa era só a parte de caminhar da consciência, como seria a parte de voar? O que preciso fazer? Yon-Woo perguntou ansioso. É simples. Tudo depende de como você entendeu bem o básico, HM. Galliard levantou um dos cantos de sua boca. Na verdade, é melhor simplesmente tentar. Bam. Galliard tentou acertar Yon-Woo com o galho em sua mão. Ele tinha reunido tanta consciência no galho que o ar deu um estalo enquanto condensava e explodia. Yon-Woo se moveu para trás instintivamente e o galho errou por pouco a sua testa. Ele contorceu seu corpo e puxou sua baioneta mágica. O galho e a baioneta mágica se cruzaram como uma explosão. As duas sombras recuaram e se encontraram no ar de novo. Punch estava perdido em pensamentos. Quero que você se torne em minhas asas. Ele se sentiu feliz ao ouvir isso de Yon-Woo. Tornem-se fortes o suficiente, então sentiu como se alguém estivesse apertando seu peito. Tornem-se fortes o suficiente para que nós não sejamos esmagados, independentemente de quem tente nos enfrentar. Punch chegou. Merda, ele não estava chegando em Yon-Woo, mas a si mesmo. Quando ouvi isso de Yon-Woo, Punch teve a coragem para dizer que se tornaria os dentes dele, não suas asas. Mas aquilo foi só sua arrogância falando mais alto, porque sua mente estava uma bagunça naquela hora. Punch podia sentir a distância entre ele e Yon-Woo se tornando maior conforme o tempo passava, então ele estava preocupado que pudesse ficar completamente para trás. Ele continuou treinando seu Mudong, mas não conseguiu ir muito longe e o medo de ser fraco demais e não ser bom o suficiente o assombrava. Ele não sabia por que não conseguia se concentrar o que o estava fazendo sofrer tanto. Quando ele viu Yon-Woo pulando por aí, Punch não disse nada. Ele percebeu qual era a emoção que o estava fazendo sofrer esse tempo todo. Inferioridade. Para Punch, Yon-Woo era como um exemplo. No começo, ele o considerava um rival e o seguia para lutar com Yon-Woo, mas Punch começou a admirar Yon-Woo e queria aprender com ele. Punch usava sua inveja de Yon-Woo como um modo de se motivar, acreditando que ele o alcançaria um dia. Mas agora, Punch sentia uma mistura de inferioridade e respeito em relação a Yon-Woo. Por que eu não consigo nem chegar perto do nível dele? Porque aquele cara conseguia, mas ele não? Desde que era jovem, Punch só ficava satisfeito quando estava no comando. Quando brincava de guerra com seus amigos, ele sempre tinha que ser o comandante e sempre precisava ser melhor do que qualquer um durante os treinamentos em grupo. Era impensável alguém ficar na frente dele. Punch só desejava uma coisa quando era mais novo: o trono. Ele acreditava que não podia ficar para trás de ninguém se quisesse se tornar rei. Ele adorava a inveja dos outros e zombava deles quando o acusavam de ser arrogante. Ele nunca pensou que também olharia desse jeito para alguém, então ele encontrou Yon-Woo. Durante sua luta, Punch sentiu seu mundo desmoronando. Ele tinha cometido um erro achando que era o centro do mundo. Na verdade, havia várias pessoas na frente dele. Ainda assim, ele se esforçou para alcançá-las e então acabou passando a observar Yon-Woo com respeito. Ele colocou Yon-Woo em uma posição que nunca teria colocado quando era mais novo. Porém, ele nunca conseguiu alcançar Yon-Woo e a distância entre eles só parecia aumentar. Conforme o tempo passava, Punch começou a se conformar com a situação. Ele suspirava e dizia, lá vai ele de novo. Ele se acostumou a pensar que nunca o alcançaria. De certa forma, ele tinha desistido.
Foi aí que as coisas claramente começaram a dar errado. Yonvoo era alguém que Punch respeitava e ele tinha orgulho de Yonvoo por estar seguindo por um caminho tão difícil. Mas ele não deveria ter desistido. Isso não é o certo. Algo fez Punch levantar a sua cabeça. O desejo de vencer. Esse era o desejo que ele tinha descartado depois de se acostumar a estar sempre em segundo lugar. Punch cerrou os dentes. Ele deixou a sensação de inferioridade de lado e a paixão de querer vencer queimou. Ele queria derrotar Yonvoo. Opa! Eu vou subir a torre. Edora, que estava observando Yonvoo em silêncio ao lado de Punch, falou de repente. Punch acordou de seus pensamentos e se virou para sua irmã. O que Edora estava pensando enquanto observava Yonvoo? Estava claro que ela também tinha mudado. A expressão em seus olhos, que estava com a perspicácia ativada, era profunda. Por um momento, Punch pensou que estava olhando para sua mãe, a médium psíquica. Uma coisa que ele sabia com certeza era que eles não tinham os mesmos motivos. Punch queria vencer e o objetivo recém-descoberto de Edora provavelmente vinha do amor. Porém, Punch não se intrometeu. Assim como ele também tinha seus pensamentos particulares, ele deu espaço a ela. Tudo que Punch podia fazer era torcer para ela como seu irmão. Ele concordou e Edora se virou, dizendo, obrigada. A espada mágica divina nos braços de Edora soltou um som e calor começou a emanar dela. Por algum tempo depois que Edora saiu, Punch observou Yonvoo e Galliard em silêncio. Então ele se virou e saiu para algum lugar. O ancião-chefe ajeitou seus óculos e franziu a testa. O quê? Por favor, me dê o seu relâmpago de sangue. Punch disse com confiança, como se ele tivesse voltado para pegar algo de volta de uma loja de penhores. O ancião-chefe olhou para ele surpreso e abaixou o livro que estava lendo. Ele achou que teria uma chance para descansar agora, porque o rei marcial estava quieto, mas parecia que era a vez do filho dele vir falar besteira. Ele queria dar um tapa nesse rosto que se parecia tanto com o do rei marcial, mas se conteve e fez uma pergunta a Punch com os olhos estreitos. Você está me dizendo que sabe que o relâmpago de sangue é? Sim, Punch concordou. O relâmpago de sangue representava o filósofo escarlate. Era uma arma marcial que veio da divinação da família Xiongran, o controle do relâmpago. Os sentimentos de competitividade de Punch em relação a Yonvoo tinham se transformado no desejo de se tornar mais forte, e esse foi o primeiro passo em que ele conseguiu pensar em dar. No entanto, o ancião-chefe bufou como se fosse impossível ele entregá-lo assim sem mais nem menos. Não, você não sabe. Eu sei. Se não sabe não. Punch estava prestes a dizer algo de novo, mas calou a boca. O ancião-chefe sorriu enquanto olhava para Punch com um brilho de desdém em seus olhos. Quer que eu te diga a verdade? Punch concordou com um aceno de cabeça. Você é fraco. Punch arregalou os olhos. Suas costas se enrijeceram e ele apertou seus punhos. O ancião-chefe continuou a zombar dele. Nem pense em negar. Eu estou certo, não é? Os seus irmãos sim, a maioria deles é mais fraca que você, mas alguns são mais fortes. Não se esqueça que a sua mãe e a sua irmã foram uma grande influência para sua candidatura ao trono. Punch não conseguia falar. Mesmo você sendo famoso por ser um dos irmãos Xiongran, está cheio de monstros nesse mundo. A vila em si está cheia de guerreiros mais fortes do que você e na torre tem muito mais. Punch cerrou os dentes. Mas o ancião-chefe não parou por aí. E mais uma coisa. Você não é nem mesmo esperto. Os olhos avermelhados de Punch tremeram. As pessoas sempre diziam que ele era simples e agressivo, que era um modo mais gentil de dizer que ele era idiota e não pensava direito nas coisas. O ancião-chefe estava sempre trabalhando em seu escritório, mas não havia ninguém mais arrogante que ele. Até mesmo o rei marcial tinha que respeitá-lo, porque o ancião-chefe tinha o direito de se comportar desse jeito. Eu sou forte e esperto. Quando ele estava vivo, o alvorecer negro do exército demoníaco não podia dizer uma única palavra contra mim. Quem você acha que limpou esse arquivo? Quem ajudou seu pai a chegar aonde está agora?
O ancião-chefe não estava emitindo nenhuma aura em particular, mas Punch sentia como se ele estivesse sendo pisado e como se alguém estivesse apertando seu coração. Estava ficando mais difícil de respirar. Seu coração quase saltou de seu peito e suas roupas estavam encharcadas de suor. A fama do filósofo escarlate foi obscurecida pela do rei marcial, mas ele ainda era um pilar da tribo. Ele também provou que ainda tinha suas habilidades recentemente e até Valtz teve que se render a ele. Punch rangeu os dentes e cuspiu as palavras. Você, senhor. Isso mesmo, o ancião-chefe assentiu de forma arrogante e continuou. E o relâmpago de sangue me representa. É algo que consegui depois de lutar minha vida inteira, cair, pensar, aprender, perder e lutar de novo, tentando diversas vezes. O relâmpago de sangue sou eu, ancião-chefe. Começou a franzir a testa. E agora? Uma raiva bestial fez a atmosfera tremer. Punch não podia dizer com certeza se era a atmosfera ou ele que estava tremendo. Um cara que não é forte e nem esperto quer algo meu. Dar fora era uma ordem estrita e um aviso para não cobiçar algo que não pertencia a ele quando ele nem a merecia. Os ombros de Punch tremeram. Ele sentiu como se estivesse caindo de um penhasco, a mesma sensação de quando se encontrou pela primeira vez com o Yonvou. Seu mundo estava desmoronando de novo e a última gota de seu orgulho foi completamente destruída. Ele encarou o ancião-chefe. Normalmente, ele teria feito birra e chutado a porta para ir embora, mas ao invés disso, ele curvou sua cabeça. Por favor, me dê uma chance. Continua no próximo vídeo.